Vivemos cercados de distrações. A cada minuto, nosso celular toca, novas mensagens chegam, notificações piscam. E no meio dessa avalanche, vamos perdendo o essencial. Parece normal, mas não é acidental. Somos nós que abrimos espaço para essa sobrecarga que rouba nosso tempo, nossa paz e principalmente o nosso foco em Deus. O problema não é só de produtividade, mas de adoração. Quando fugimos do silêncio e da presença do Senhor, acabamos enchendo a vida com coisas vazias. Mas como resistir a esse ciclo? Como encontrar o foco que nos liberta para viver as prioridades do alto? Hoje vamos conversar sobre esse vício das distrações e descobrir na Palavra de Deus o caminho para reencontrar o centro da nossa fé e da nossa vida. Bom, pessoal, eu sou a Gabi, esse é o Verso e Conversa, que é o nosso primeiro programa hoje. Então eu quero agradecer por estar começando esse projeto maravilhoso e pedir a colaboração de vocês de entender que hoje é o nosso primeiro dia, então eu estou bastante nervosa, bastante apreensiva, mas confiante de que o Senhor nos guiará neste programa com o intuito de levar a sua palavra. Como é o primeiro programa, eu quis, em especial, convidar um amigo querido, pastor, que é o Pablo Ribeiro, casado com a Miriam Ribeiro, minha amiga, pai da Raquel, que está a caminho. O Pablo é formado em teologia pelo Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, em 2021. E, atualmente, é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 2023, hoje atuando como pastor auxiliar na IP Calvário. Muito bom. E é o Pablo que vai hoje conversar com a gente sobre o tema que nós queremos conversar. E eu espero que seja tão edificante para vocês quanto, com certeza, eu já prevejo que será para nós. Então vamos lá, Pablo. Eu queria começar assim. A gente reclama muito das distrações, mas a gente esquece que nós somos os culpados por essa distração, certo? Não é acidental, né? Isso. Então, eu queria que nós começássemos por aí. Como que você enxerga hoje, né, e que eu acho que a nossa geração é uma geração bem afetada, o porquê que nós estamos sendo tão afetados com essas distrações? Bom, de fato, nós sofremos uma avalanche, como você mesma disse no começo, uma avalanche de distrações, mais do que em outras épocas, muito provavelmente. O que nos mostra já que distração é uma coisa que vem percorrendo as épocas, né? As eras. Elas são diferentes, elas vêm em intensidades diferentes, elas vêm combinadas muitas vezes e, de fato, a gente acaba sofrendo talvez mais intensamente do que em outros momentos, em outras circunstâncias. Hoje, por exemplo, você tem celulares na palma da mão que concentram todas as coisas ali. Sim. Você tem aplicativos para treino, então sua academia está feita ali. Você tem aplicativos para bancos, então a sua vida financeira pode ser gerenciada ali. Você tem redes sociais, por que não? Talvez um dos principais grupos que possam distrair a gente. Sim. Você tem a sua vida praticamente condensada, calendário, tempo, clima, essas coisas estão todas ali. De maneira que, quase por óbvio, por decorrente, é que a gente tenha mais notificações, a gente tenha mais coisas que nos levem a olhar mais para esses dispositivos. Mas isso, assim, falando de um aspecto mais prático, digamos assim. Além disso, a gente poderia considerar que a nossa época, e talvez até a nossa cultura, a cultura brasileira, que é muito espontânea, geralmente, muitas vezes imediatista, e já vem uma cultura um pouco mais ampla, uma cultura muito consumista, essas coisas são mais atrativos ainda, ou são mais fraquezas, fragilidades muito peculiares, que aí você tem a fome com a vontade de comer sendo ligada. Mas mais fundo, que eu acho que é o principal de a gente considerar, é o pecado, porque é alojado no coração. Então, não tem como evitar. O problema com as distrações é, resumidamente, um problema com o coração. Certo. Nós temos inclinações a isso, nós temos inclinações pecaminosas a isso. Há várias razões para isso que podem ser exploradas, podem ser
desdobradas, e aí pode mudar de pessoa para pessoa, Sim. de época para época, de idade e assim por diante. Mas, de todo modo, nós poderíamos pensar aí nesses 3 aspectos, assim, que são mais prontos de a gente trazer, que fazem com que a nossa época pareça ser uma época pior, digamos mais assim. vulnerável, né? Exato, no que diz respeito à vida com várias distrações. Fatos que estão aí e que podem ser constatados numa reflexão rápida, né, digamos assim. Certo. Então, assim, gostei que você falou, né, em termos práticos. É isso que eu queria trazer para a nossa conversa, porque a gente ouve muito falar disso, mas a gente acha que não estamos fazendo isso, né? Uhum. Então, assim, em termos práticos, né, como que a gente deixa de buscar as coisas do alto, né? A gente se perde nessas distrações. Em que exatamente na prática da nossa vida? Você conseguiria elencar para a gente situações? Olha, considerando que é um problema do coração, então é um problema que afeta as nossas afeições, por exemplo, os nossos desejos, nossas paixões. Eu acho que não é segredo para ninguém que quando nós temos um interesse em vista, aquilo acaba consumindo a gente. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, é uma coisa tão sonhada, você coloca aquilo elenca, né, quase naturalmente, não precisa fazer esforço para elencar aquilo como uma coisa mais importante que do seu ano, talvez. Dedicação máxima, exato, e mesmo que seja uma coisa mais para frente, você ainda já está vivendo por antecipação muita coisa, Sim. porque você precisa ver hotel, você precisa ver clima, você precisa ver viagens, não importa. Mas você tem aquele foco que acaba te consumindo. Então, por ser assim também, muitas vezes nós temos interesses ou afeições, desejos que são tão fortes que acabam dando o tom, dando o passo, a dinâmica da nossa vida. Eu acho que não é sem razão que muitas pessoas, assim se diz, assim se pensa, às vezes as pessoas confessam umas para as outras, né, que a primeira coisa que elas fazem no dia delas é pegar um celular. E acaba que, por uma razão bem simples, Sim. você tem um alarme ali. Então, é a primeira coisa que você pega, pelo menos para você destravar o Verdade. alarme ali. Mas vai mais do que isso. Então, é o seu primeiro contato com o mundo externo, digamos assim, com algo que seja além de você. A primeira visão que você tem do dia acaba sendo isso. Às vezes a pessoa já está tão preocupada que ela já quer ir para a conta bancária dela, Sim. para ver se tem algum rendimento. Às vezes a pessoa quer olhar uma foto que ela postou no dia anterior e ela quer saber como é que tá lá a interação. Às vezes quer saber, está esperando uma notícia de uma família. De todo modo, por N motivos, a gente tem vários interesses, várias coisas que estão ali gritando no fundo da nossa alma, ainda que a gente nem se dê conta disso, que faz com que a gente seja tão rápido para fazer essas coisas. Pode ser que algumas pessoas façam isso o restante do dia, né? Certo. Hoje em dia você tem aplicativos, alguns já vêm até no próprio celular, que é o principal ícone, né, dispositivo de distrações, que mostram ali a sua taxa de uso do dia, no que você gastou mais tempo. Não sei se as pessoas costumam usar esses gráficos, essas análises estatísticas para ver como é que você está andando aí. O que já seria um péssimo sinal. A pessoa está despreocupada com isso. Ou pode achar que isso é uma coisa natural, normal. A vida é assim, afinal de contas. Então, existem vários elementos que podem roubar a nossa atenção porque, no fundo, a gente deseja aquilo mais do que tudo. Ou, pelo menos, aquilo é a coisa que mais está gritando para mim naquele momento. Então, a gente percebe essas dinâmicas de... os próprios aplicativos, eles são muito rápidos, eles são feitos para serem consumidos de maneira muito rápida. E isso, às vezes, muda sensações, né? Você muda uma tela, você já começa a dar risada. Na outra, você já começa a chorar. Isso acontece de uma velocidade estranha até. Como é que a gente pode mudar rapidamente de um clima, de um sentimento para outro? Né? Mas, aparentemente, a gente vive, então, na superficialidade. A gente até sorri, mas é uma coisa que, no máximo, você vai compartilhar com alguém. E vai, inclusive, às vezes, até ajudar outros se distraírem. Com certeza. Às vezes, você sorri, você fica triste, né? Você fica ali mais pensativo, mais reflexivo. De todo modo, a gente tem esses aspectos mais práticos que parecem ser muito naturais hoje, quase como se respirasse essas coisas, que são de um
polegar, né? Um polegar de distância, um clique, uma rolagem de página, já sobe, já vem uma notificação Sim. nova, você já vai para outro É. campo. Opa, esqueci de responder essa pessoa, esqueci de ver essa determinada coisa. Você já está fazendo 30 coisas Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo É. e não fez nenhuma de antes maneira profunda, de maneira com qualidade, muitas vezes. E assim, essas coisas até que é mais fácil a gente olhar e falar, né? Eu estou me distraindo com coisas de pouca importância. Mas aí queria o seu olhar. E quando é aquela pessoa extremamente ocupada com coisas importantes, então um executivo com um trabalho muito importante, ou até uma dona de casa que, olha, eu não estou fazendo nada demais, estou cuidando dos meus 1000 afazeres. Isso é desculpa para a gente não cuidar das coisas, né? Não cuidar, eu sei que não seria o general, assim, generalista, mas deixar a menor parte para Deus? Isso é um bom ponto, porque às vezes a gente pode até pensar que distração seja fazer várias coisas ao mesmo tempo. É quase impossível você não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes você está cozinhando, mas você também está respondendo um e-mail importante do trabalho. Hoje a gente tem essas facilidades. Por que não? Mas você também tem que ficar de olho no filho que está brincando ali, num lugar que, se ele der um passo, já vai estar num lugar que não deveria, de repente. Então, essas coisas, elas acontecem mesmo. Eu acho que não é nem a questão ser essa. Fazer muitas coisas e dividir no máximo do jeito que der, gerenciar a atenção, é uma coisa que deve desafiar, né? Dependendo do estágio, do trabalho que você tem. Eu costumo pensar que isso gera um desafio maior, um esforço maior. Quanto mais ocupações você vem a ter, quanto mais coisas às vezes surgem, não por planejamento, mas mais por urgência mesmo, isso exige mais de você. Agora, a distração, e aí que às vezes mora o pulo do gato, porque a distração é justamente você desviar o foco dessas coisas, tentar dividir o foco, é tentar a mesma atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso é humanamente possível. Sim. Nós não fomos feitos para isso. Nós podemos, em outras palavras, fazer várias coisas, mas ainda assim gerenciando, sabendo o que é que eu devo, dosando as coisas, né? Como aqui eu devo dar mais atenção, aqui eu posso dar uma atenção básica, aqui eu preciso dar uma atenção para depois, então eu vou precisar deixar para depois, vou tentar adiar, vou conseguir um prazo maior. Tem coisas que são mais pesadas na nossa conta, na nossa balança. Então, realmente, isso vai me exigir mais. Então, vai também de a gente não tentar abraçar o mundo com as pernas, ser bem honesto com a nossa limitação, com as nossas fraquezas, por que não? Não tem um problema nenhum em dizer isso. E a gente, então, saber dizer não, de saber dizer agora, espera um pouco, não, pode ser agora, consigo resolver. E é por falta dessa administração mais cuidadosa, muitas vezes, é que a gente pode confundir uma coisa com a outra. E, nesse aspecto também, agora voltando e falando da sua pergunta também, é que o foco principal, que é glorificar a Deus em todas as coisas, ele é perdido, ele é atropelado no processo. Sim. Porque você pode fazer muito bem várias coisas ao mesmo tempo, mas se você não fizer para a sua glória, é pecado. Sim. Porque é ordem de Deus que nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, não importa se você vai fazer uma, você vai conseguir fazer 2, 3, várias, importantes ou não. Se você não está fazendo com o foco correto, e aí é que mora a grande questão que vem a falar diretamente com distrações, aí você já perdeu, você já saiu perdendo. Sim. Não importa quão versátil, quanto conversado, inclusive, você seja em fazer várias coisas ao mesmo tempo. E assim, a gente tem dificuldade de dizer não para as pessoas, mas não para Deus, né? O não fica sempre para Deus, né? Exatamente. E aí ele fica em último Embora a gente lugar, não né? verbalize isso, na Mas prática é o que acontece. Eu lembro de um pregador uma vez que ele falava assim, quando você, no seu dia, decidiu não orar e não ler a Bíblia, você, naquele dia, em outras palavras, está dizendo, hoje eu não preciso do Senhor. Nossa. Hoje eu consigo andar sozinho, hoje eu consigo andar bem. Se eu precisar, eu venho e falo. Isso é uma visão pagã, inclusive, de relacionamento religioso. Sim. Porque a Bíblia diz que nós devemos comer e beber para a glória de Deus. Eu quase certeza que a gente está tão acostumado a fazer nosso café da manhã e comer nosso café da manhã, às vezes até dormindo quase, e fazendo aquilo de qualquer jeito no piloto automático, você já errou. Mesmo que você tenha só o café da manhã para fazer, você está distraído com outras coisas. Pelo menos, você não está com o foco correto. Sim. Então,
de fato, Deus nos dá o ponto focal da nossa vida. E aquilo deveria determinar a intensidade e também o gerenciamento de todas essas coisas, porque eu sei para quem eu estou vivendo. E, de fato, para Ele que nós devemos viver, né? Sim, sem dúvida. E então, assim, continuando nessa parte prática, identificamos nosso erro, nossas fragilidades, agora temos que partir para a ação, né? A modificação. Como a gente faz para se dedicar às coisas do alto? É só ir ao culto aos domingos? 15 minutos de devocional de manhã, tá resolvido? Com certeza, o culto tem um papel essencial, Sim. porque é um ambiente, é um momento comunitário. Então, você já começa, se é comunitário, você já sabe que você vai ter que dar atenção às pessoas, você vai gostar das atenções delas, e, acima de tudo, o povo vai estar com uma atenção mais ainda, mais acentuada. Não que nos outros momentos não, mas agora dedicada a Deus. Então, em certo sentido, o culto acaba funcionando quase como um recalibrador do nosso coração. Muitas vezes, por vários trabalhos que nós temos durante os dias e tal, a gente perde esse fio da meada. Mas quando, de novo, apresentando-se diante de Deus para cultuar a Ele, para buscar a Ele, ouvir a sua palavra, que tem um valor e um peso eterno, nada se iguala nesse mundo, Imensurável. você começa a perceber muitas coisas que foram atropeladas no andar dos dias, no andar das dinâmicas e trabalhos, que você precisa recalibrar. Você vai ajustar a frequência correta. De novo, se eventualmente você perdeu, para os dias seguintes para você falar. Então, claro que o culto tem esse papel. É importante. Agora, a própria devocional, como você cita, a devocional diária, até mesmo o culto familiar, por que não? Eles, mais uma vez, são recursos de Deus que ajudam a gente, e aí no dia a dia mesmo, a relembrarmos das coisas mais importantes, que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, de maneira que até as coisas mais básicas, que muitas vezes a gente vai, eu vou sair hoje para buscar o pão de cada dia, busque o reino de Deus, faça essas coisas, busque o reino de Deus fazendo essas coisas, porque as coisas de que você precisa, Ele vai prover para você. Ele é um Pai Celeste. Então, você já começa a pregar para si mesmo, né? Você começa a falar consigo mesmo a partir desses pilares do nosso foco de atenção. Então, é claro que é útil também. Mas, e aí, de novo, agora de maneira mais prática, eu saí de um momento de devocional, mas eu não deixei Deus. E Deus não me deixou, obviamente. Portanto, tudo que eu vou fazer agora tem que ser modelado pela existência, presença e o agrado de Deus. E aí, volta à história lá de, por exemplo, vou viajar, então as coisas começam a modificar a minha dinâmica hoje. Bom, se Deus é um tesouro do meu coração, e Ele tem de ser, se Ele é quem eu amo acima de tudo, se Ele é quem quero agradar acima de tudo, eu começo a modelar as coisas de uma maneira diferente. Eu preciso fazer as coisas de uma atenção redobrada, dependendo do caso. Você pode fazer numa velocidade que seja condizente. Então, adequando, né? Veja que é um ajuste mais fino que a gente começa a ter. Em certo aspecto, para você vencer distrações de maneira bem prática, digamos, é que você precisa começar a ter mais atenção. Parece meio estranho, mas é um exercício de ver o que é que tem valor para mim. Sim. O que é que, de fato, faz a minha vida ter sentido. Tem gente que faz as coisas, às vezes até de maneira atenta, diremos assim, mas elas fazem as coisas sem sentido. Então, por que elas fazem aquilo? Né? Então, essas coisas, elas são pilares que vão dar o tom, vão ajudar a gente a construir as dinâmicas da vida da gente. Sim. Para mim, me ajudou muito tudo isso que você falou, porque é isso, a gente sabe que tem que cuidar das coisas do alto, mas, né, nos deixamos levar e não sabemos como nos guiar. Então, parece que não, mas o nosso tempo já está próximo do fim. Mas isso aqui renderia muitas conversas, mas eu acho que você já conseguiu nos introduzir nisso. Mas eu queria que você agora, para encerrar, que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, no sentido de encorajamento, porque a gente sabe de tudo isso, mas falta coragem para começar. Né? A gente sempre arruma uma desculpa por conta dos prejuízos, né? Eu penso muito no que a gente perde em não fazer isso. Então,
que eu gostaria ainda de falar sobre os prejuízos, mas não vai dar tempo. Então, nesse momento, assim, de recado final, fala um pouco sobre isso, para termos coragem, porque a gente vai perder muito se a gente não fizer isso, né? Com certeza. Olha, nós falamos, por exemplo, sobre a avalanche de situações, de distrações. E quando nós nos pecamos nisso, nós podemos pecar muito, porque nós deixamos as coisas importantes, as essenciais, as prioritárias para trás. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É claro que isso não é uma licença para você dizer continua desse jeito, porque você sempre vai ter mais Sim. graça para você recorrer caso você erre. Pelo contrário, deveria de fato ser um encorajamento para nós. E é isso, esse é o objetivo, que nem tudo está perdido. Se você tem se visto de maneira muito distraída com todas essas ou mais coisas que eventualmente você tenha, saiba que você precisa se arrepender dos seus pecados, recalibrar o coração, ajustar o seu foco diante das coisas da palavra de Deus. Ele determina o foco para nós, por isso que ele diz que coisas são mais importantes do que outras, para a gente oferecer essa carga de força e de atenção e de dinâmica diferente. E aí você começa com exercícios diários, claro, de você colocar estas coisas diante de você, como um propósito mesmo, como um compromisso que você faz. Um compromisso renovado com Deus, por que não dizermos, né? Sim. Porque Ele é o foco, deve ser o foco da nossa vida, nas coisas mais básicas. Então, se você pecou muito, saiba que nem tudo está perdido. A esperança para você em Cristo Jesus, por causa da graça perdoadora dele, e mais, não só perdoadora, restauradora. Ou seja, aquilo que você não vinha fazendo, Deus pode fazer você fazer, porque é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, de acordo com os meios que Ele nos deu. A própria palavra, às vezes a gente foge dela. A oração, os meios de comunhão que nós temos com o povo de Deus também são úteis para nós. Mais, em questões de aplicativo, faça eles trabalharem para você, faça com que eles sirvam você e não você seja um escravo. Você começa a dominar a si mesmo e dominar os recursos que Deus te deu para a glória dele. Amém. Nossa, foi excelente. Muito obrigada, Pablo. Acho que foi exatamente, né, o que eu gostaria, porque por aqui nós vamos caminhar assim. Nós vamos caminhar na palavra de Deus. Então, os demais programas que nós terão outras problemáticas para se tratar, mas sempre se voltando para a palavra de Deus e para as coisas do alto. Então, eu agradeço a sua participação, essa estreia que já nos colocou no rumo, no caminho do Senhor. Louvado seja Tá? Deus. Muito obrigada, Pablo. Eu que agradeço. Bom, já tivemos a conversa, agora vamos ao verso. Qual é o verso bíblico que nós vamos meditar hoje, depois da nossa conversa? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Colossenses 3, versículo 2. Super de encontro, né? O que estávamos falando. De fato, nós percebemos que existe uma forma, uma mentalidade de nós vivermos a vida aqui, não é desconectando daqui, mas vivermos aqui com os pés no chão, com a mentalidade que vem do alto. E isso vai com certeza formatar a maneira como a gente vive e gerencia distrações. Perfeito. E o segundo verso que nós trouxemos, ele inclusive dá um exemplo, né? Porque é bom para a gente se enxergar nesses exemplos. Então, o segundo verso. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Ela escolheu o foco errado, né? Exatamente. E também, reforço o que a gente já falou, quando nós vemos que a sabedoria bíblica, ela pesa as coisas, ela compara as coisas. Sim. Existem coisas que são mais importantes do que outras. E que isso deveria entrar no nosso foco de atenção às vezes, em alguns casos, até em detrimento de outras, né? Mas gerenciando de todo modo. Marta, com certeza, achou que estava fazendo a coisa certa. Tô cuidando de tudo aqui, né? Não tô fazendo nada de errado. Mas naquele momento tinha prioridades. Tinha uma oportunidade inigualável ali, exatamente. Né? Fico pensando, se Jesus estivesse na minha casa, eu ia falar assim, eu não ia fazer isso, imagina, ia ficar lá sentada, mas a gente faz no dia a dia. Exatamente. A diferença é que ele estava em pessoa viva ali, né? Isso. Mas é isso. Então, mais um exemplo,
né, 2 orientações bíblicas, 2 versos para nos guiar nessa nossa busca pelas coisas do alto. Sabe, pessoal, eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente no Verso e Conversa. E lembrando que você pode nos acompanhar de várias formas. Em vídeo lá no nosso canal do YouTube da Telmídia ou na plataforma de vídeos cristãos Telmídia e também em áudio na rádio Telmídia Contemporânea ou em qualquer aplicativo de podcast que você gosta de usar. Se você está curtindo o programa, olha só que simples e poderoso que você pode fazer por nós. Deixa um joinha, comenta o que você achou, se inscreve no nosso canal. Isso não vai custar nada para você, mas para nós vai fazer uma diferença enorme, porque ajuda a mostrar o nosso conteúdo para muito mais gente que precisa ouvir essas palavras. E olha só, eu adoro conversar com vocês, de verdade. Então, se quiser me escrever, contar o que achou do programa, compartilhar como ele mexeu com a sua vida, ou até mesmo dizer o que poderia melhorar, pode mandar uma mensagem direta para mim, no meu e-mail, gabi@comev.org.br. Eu vou ler tudo com muito carinho e sempre que der, responder por e-mail ou até aqui, no próprio programa. Sério, eu fico muito feliz com cada mensagem, cada comentário de vocês. É como se estivéssemos sentados juntos, tomando um café e conversando sobre a palavra, sobre a vida e sobre tudo que Deus quer ensinar pra gente. Então não fica só ouvindo, participa, fala comigo. Nós queremos crescer juntos com vocês. Bom, pastor, vamos encerrar? Quero terminar e eu queria pedir uma oração. Queria que você orasse por nós, orasse pela a problemática que nós tratamos, mas para todos que estão nos ouvindo e nós, por favor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de refletirmos, com base na tua palavra, claro, sobre estas dificuldades que encontramos, esses obstáculos que encontramos também na nossa vida contigo. Neste mundo, Pai, que é um mundo que muitas vezes oferece muitas coisas que propositalmente querem nos distrair. Nós sabemos que Satanás atua de uma maneira a tirar nossos olhos do Senhor, mas sabemos que o nosso coração também é pecaminoso o suficiente para criar, para se prender em coisas que muitas vezes tiram o nosso foco de glorificar o teu nome. Nós te pedimos misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, ajuda. A tua graça, Senhor, que nos basta é que pode nos perdoar e nos restaurar para que nós vivamos de um modo diferente. Vivamos com sabedoria, vivamos com um ajuste mais fino das nossas dinâmicas, da nossa vida, das coisas que o Senhor nos dá, os recursos, os dispositivos, as tecnologias que o Senhor mesmo traz a nós, que são benéficas quando usadas de acordo com a tua palavra. Então nos ajude, Pai. Ajude cada um de nós. Dá esperança ao coração daqueles que estão presos nesses tipos de problemas e também, Senhor, restaure a nossa vida para que daqui para frente nós glorifiquemos a Ti em tudo, nos mínimos detalhes, Senhor, porque o Senhor nos chama para viver para Ti, já que tudo é para Ti, Senhor, tudo vem de Ti, tudo é por Teu intermédio. Abençoe este programa continuamente, cuida da vida de cada um, Senhor, dos que assistirem aqui daqui para frente, e que o Senhor edifique almas, que o Senhor atinja o coração pelo poder do Teu Espírito através da Tua palavra, usando cada um de nós como instrumentos, a vida da Gabi também, que está aqui servindo o Teu povo neste ambiente, neste meio, Senhor. Abençoe cada um de nós, hoje e para sempre. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Pablo, muito obrigada mais uma vez. Espero que você volte, tá? Temos muitos outros assuntos para tratar, para conversar, tá bom? Pessoal, muito obrigada. O programa de hoje foi muito especial para mim. Eu espero também, de coração, que tenha sido para você. E olha, o nosso tempo neste mundo é curto e dia após dia estamos desperdiçando esse tempo. A Bíblia não falha. Vamos nos voltar para as coisas do alto e com certeza nós vamos viver muito melhor neste mundo até o dia de vivermos eternamente ao lado do nosso Senhor. Se o Senhor permitir, nos vemos na semana que vem aqui no Verso e Conversa. Até lá!